Olá pessoal, tudo bem? Sou o pastor Tiago e estou fazendo aqui um vídeo inicial para colocar no meu canal. Criei um canal aí já tem um tempo, mas não dei sequência em estar produzindo conteúdos, mas senti aí agora de estar dando um pontapé inicial aí nesse canal e fazer vídeos para abençoar a vida das pessoas, principalmente a minha, que querendo ou não eu vou falar acerca da palavra de Deus, conteúdos sempre voltados para a palavra de Deus. E isso enriquece tanto a minha vida quanto a vida dos ouvintes aí, né? E eu queria iniciar aqui no primeiro livro do profeta Samuel. Queria ler 2 versículos da palavra de Deus. O versículo de número 1 e o versículo de número 8. O versículo de número 1 fala assim: E o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E o 9 e o 8 vai falar assim, e o versículo de número 8 vai falar assim: O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Bem, a minha versão aqui é uma versão revista e Almeida contemporânea. É uma Almeida contemporânea. Não é revista corrigida não, é uma Almeida contemporânea. Querendo ou não, ela é bem próxima da revista corrigida. Tem um clássico da revista corrigida. O que eu poderia aqui, né, de imediato já para nós falarmos acerca desse texto? O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Hoje nós temos uma grande dificuldade, principalmente nessa geração que estamos, e acredito também nas que virão, de uma espécie de submissão, porque aqui o texto diz que o menino Samuel servia ao Senhor, ele se submetia ao Senhor perante Eli. Ele era um condutor, né? Uma espécie que prestava ali uma tutoria, né? Um tutor, o pastor. Tá aí a palavra melhor, né? Ele era o pastor, o sacerdote, né? Mas como pastoreio da vida de Samuel. E o menino Samuel estava aí submetido a duas. Primeiro estava submetido a Deus, né? A pessoa de Deus, e também submetido à pessoa de Eli. E o que nós temos hoje de dificuldade é que são pessoas na nossa geração que não quer se submeter a ninguém. Não quer submeter a ninguém. Às vezes pessoas... Tem casos, né? Tem casos a gente acaba ouvindo. Pessoas que se rebelam contra o ministério. Às vezes a pessoa é um membro de um certo ministério, né? Está ali na custódia, está servindo a Deus, na custódia não, está servindo a Deus, servindo ao Senhor diante de um pastor, diante de uma pastora que seja, e por algum atrito sai de lá e vai ao monte. Deus fala com ele que ele tem um chamado. Isso é maravilha, Deus tem um chamado mesmo, mas já sai de lá, irmãos, e já abre um outro ministério. E a pessoa não passou por uma escola, não passou por um processo de ser um obreiro, ser uma obreira, e por final das contas já ali, já seu ministério toca para frente, porque não quis se submeter às autoridades que Deus tem constituído na terra. Está aqui Samuel se submetia tanto à voz de Deus quanto se submetia às ordens que ele dava para ele, as instruções que o sacerdote estava dando para ele. E hoje a gente vê que as pessoas não querem se submeter. Inclusive tem um tal de crente em casa. Inclusive eu vi o pastor Rodrigo Silva, falando que ele dando um curto vídeo, ele falando assim: quem fundou a igreja foi Jesus, né? E as pessoas querem questionar a autoridade
de Jesus. Ou seja, foi Jesus que fundou a igreja. Ele fundou a igreja porque tem um objetivo, tem uma finalidade. Eu também já vi uma palavra, se não me falha a memória, eu acredito que se não me falha a memória, né? É do pastor Hernando Dias Lopes. Ele falando que Jesus anda, passeia, está lá no texto, né, de Apocalipse, que ele passeia entre os 7 castiçais, que é a igreja, né? Nós vemos que Jesus virá buscar a igreja. Jesus vai buscar a igreja, Jesus caminha entre a igreja, Jesus fala com os anjos da igreja, Jesus está atrelado à igreja, Jesus, ele virá, as coisas estão se movendo, Jesus trabalhando em prol da igreja, Jesus chamando as pessoas para vir a ele e fazer parte do corpo de Cristo, que nada mais é que a igreja. Não tem como dar um jeitinho e falar assim, olha, eu vou ficar por aqui sozinho, porque aqui, irmão, não dá. João Batista você pode até iniciar sozinho. O João pode até começar sozinho. João Batista até vai ali, vai. Mas chegará um momento em que ele precisa se deparar com o Cordeiro. E eu estava pensando aqui comigo, né? Eu falei, poxa, então poderia ser como João Batista. A gente fica sozinho, fica lá no deserto. Mas eu pensei comigo aqui e lembrei da palavra. João Batista só virá o nosso conhecimento quando os evangelhos é escrito. Porque ele mesmo escreveu acerca dele. Quem escreve acerca dele são as pessoas que são os discípulos do Senhor. Né? E os discípulos do Senhor, já está falando que é do Senhor, de Jesus. João Batista só aparece em cena através de Jesus. E o próprio João fala, né, acerca de quem batiza mais, se é Jesus ou se é João. E o próprio João vai falar assim, olha, o que importa é que ele cresça e eu diminua. Ele cresça e eu diminua. Até o João se submete a Jesus, né? E então não tem como você aí ficar fora da submissão de Jesus e também fora das autoridades que Deus constituiu aqui na terra, né? Fazendo parte da igreja, você precisa estar inserido dentro da igreja, E a função de Samuel era de servir ao Senhor e servir a Eli. Não é à toa que quando ele ouve a voz de Deus, por ser ainda, né, de uma idade, por ser ainda um menino, né, que a minha Bíblia diz um menino, não sei se ele já estava ali na sua pré-adolescência ou já na própria adolescência, ele não tinha muito, a palavra de Deus era rara, era escassa naquela época, então são poucas pessoas que tinham ouvido a voz de Deus, e aí está dizendo que quando ele ouviu a voz, ele correu atrás Eli. Primeira vez correu até Eli, segunda vez correu até Eli, terceira vez correu até Eli. Aí quando chegou na terceira vez ele falou assim, eu já entendi, meu filho, quem está te chamando, agora eu já sei quem que é. Quem está te chamando é o Senhor. Quando ele te chamar mais uma vez, quando você ouvir a voz mais uma vez, você fala, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E aí Samuel, na quarta vez que Deus o chama, ele vai lá e se apresenta diante de Deus, a serviço de Deus. Que nós possamos, irmãos, que nós possamos, você ouvinte, servir a Deus e servir, como diz o salmista, com alegria. Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua vida, e que você possa, irmão, ou irmã, ou um ouvinte que ainda não seja evangélico, ou seja a sua religião, você possa ouvir a palavra de Deus e que você possa servir a Ele de bom coração, com coração quebrantado, com gratidão, né? Com gratidão e com alegria, Isso é o que nos importa, servir a Deus com alegria e se submeter tanto a Deus quanto às pessoas que Deus tem colocado para instruir aqui, né? E fazer aí um auxílio na igreja dele para mostrar o caminho, mostrar a verdade do Senhor, trazer uma palavra de renovo. Eu sempre digo, vou finalizar aqui. Às vezes as pessoas acabam criando uma coisa que não existe, né? Uma coisa que não existe acerca que você vê um pastor, uma pastora, quem seja, indo para a igreja, um obreiro, uma obreira que seja, indo para a igreja, e às vezes por estar no púlpito, né? Por estar no púlpito, você vê a pessoa ali às vezes falando com autoridade, vê a pessoa ali com contato com Deus, mas às vezes as pessoas estão indo às vezes arrebentadas, tá triste, tá às vezes com dúvida, tá com várias dificuldades, né? Tá esperando uma palavra de Deus. E pastor às vezes também precisa de ouvir uma palavra, às vezes não, sempre nós precisamos ouvir uma palavra de Deus. Então aí nós chegamos na igreja
Essa semana, para finalizar aqui, eu já falei que ia finalizar, mas 10 minutinhos para colocar aqui tá bom. Essa semana eu fui para a igreja na quarta-feira. Meu corpo estava falando para mim, fica em casa. Mas assim, a minha alma, o meu espírito estava sentindo uma conexão com Deus que eu precisava ir para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu encontrei a irmã que estava dirigindo lá o trabalho, que tinha chegado primeiro, e aí ela falou assim: "Ó, pastor, me ajuda aqui, que eu estou bem cansada também." Eu falei assim: "Ó, irmã, somos dois, prazer, somos dois, né? Também estou cansado, também estou aqui só pela graça, só pela fé. Mas eu posso falar uma coisa para vocês? Tanto eu quanto ela, essa irmã, saímos renovados pela glória de Deus. O cansaço eu percebi nela no final do culto, que o cansaço tinha ido embora da vida dela. Depois a gente falou sobre isso ontem, na noite de ontem, e eu também saí renovado com as forças que o Senhor tem nos dado aí, que é a força do seu Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.